Pessoal, vamos encerrar hoje o anexo K, estaca raiz, última aula, parte 2. Fechamos na aula número 100, hein, pessoal? Aula número 100. Vamos fechar estaca raiz e na próxima aula vamos ter a oportunidade de aprender outro assunto lá no anexo L. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 100. Muita aula já passou até então, hein, pessoal? Puxa vida, estamos caminhando. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, tenho um escritório de projetos, sou consultor, sou professor, sou pai, sou empresário e, bom, sou um ser humano buscando viver cada dia de uma vez, né? Que Deus nos abençoe. Estamos caminhando aí no projeto de execução de fundações. Estamos hoje na aula número 2 do anexo K, onde fecharemos as estacas raiz, faremos uma revisão rapidamente, porque a gente tem que ficar forte na teoria de tudo que a gente viu na última aula, mas bem rapidinho, e vamos caminhar para o final desse procedimento, o final desses procedimentos executivos do anexo K, que são as estacas raiz. Falamos que o objetivo desse anexo é realmente complementar informações, insumos, diretriz construtiva. Caracterizamos de uma forma geral o que é uma estaca raiz, a questão do revestimento, da necessidade dele ser rosqueado, dele ser metálico, de 1 metro a 1,5 metros cada segmento. Falamos que a perfuração é totalmente revestida e é uma estaca moldada em loco. Falamos que essa estaca é integralmente armada, ou seja, em todo o seu comprimento, e ela é preenchida com uma argamassa de cimento e areia. Chamamos até essa atenção da tabela 4, que fala que a argamassa é calda de cimento, e a gente pode confundir aí, e gerar uma dúvida, né? Calda de cimento não tem areia, como é que é isso, né? É só cimento e água, vira uma calda, como é que é essa história? Aqui ele esclarece, deixa mais claro aqui no procedimento executivo, que é uma argamassa de cimento e areia. Mostramos essa tabelinha, alertamos que é uma tabelinha que a gente mostrou no sentido de informativo, né? Não é normativo, e várias fontes têm tabelas semelhantes a essa, né? Falamos várias passagens de sequência construtiva, perfurou, colocou armadura, perfurou, limpou, colocou armadura, preencheu o furo com argamassa, extraiu o tubo de revestimento, fez o bloco de coroamento. É basicamente isso, né? Aqui de forma mais detalhada, mostrando, né, esse tubo até o final, essa retirada do tubo depois da escavação. Lá mais para frente a gente fala mais detalhadamente de alguns cuidados, né, na medida que vai retirando os tubos, né? Aqui mais é para mostrar. Esse resumo aqui é até mais interessante, né? A perfuração é revestida em todo o seu comprimento, vai sendo executada a perfuração, né? Com fluxo de água, né? Para a limpeza do furo. O sentido colocada a armadura, instalação da armadura, né? Aqui está falando de sentido de retirada do tubo, mas é no momento certo, né? Injeção de argamassa sob pressão, né? Que é isso que, dependendo do tipo do solo, enraiza mais ou menos, né? Esse enraizamento, né? E depois a retirada do tubo, a estaca está pronta para fazer o coroamento. Tá, mostramos essas fotos aqui, detalhe aqui para os tubos de revestimento, né? Mostramos aqui essa contenção em estaca tipo raiz, até mesmo com a execução dos tirantes, né? Com monobarra, tá vendo? O tirante aqui é com monobarra. Mostramos essa estaca raiz armada com um perfil I, isso é possível, aqui até para contenções, está vendo? Sendo utilizado. Mostramos essa foto mostrando exatamente o próprio processo de preenchimento com a argamassa da estaca e isso fluindo para fora, até a gente ter a certeza e a convicção que podemos parar. Vocês viram a sujeirada que é isso, né? Não tem jeito, porque nós não estamos fazendo, não é São Paulo Fashion Week, né? Nós estamos fazendo obra. Execução de estaca raiz, dei o exemplo, né, dessas torres eólicas, né, as fundações de aerogeradores, né, em função do grande momento que tem, a gente fazer um bloco sobre muitas estacas e a gente utilizar até a estaca raiz no sentido de
poder ou a gente encaixar ela dentro da rocha ou realmente passar algum matacão, alguma coisa é importante. Mostramos aqui a preparação do bloco, né? Uma foto mostrando a preparação do bloco de coroamento. Aqui já o bloco de coroamento mostrando esse lastro, né? Esse lastro obrigatório por norma, né? Falamos das perfurações em solo e em rocha. Falamos da necessidade que a gente pode usar polímero para escavar em rocha, mas não pode usar lama betonítica. Essa rotação da escavação é feita por perfuratriz rotativa ou rodopercussiva, com o uso de circulação direta de água injetada com pressão no interior, né? Mostramos esse pequeno croquis aqui, né? Esse croquis, ele nos mostra aqui essa diferença, né? Com revestimento, esse diâmetro maior da estaca no perfil de solo, e depois encaixa, né? Encaixa esse revestimento que é feito no solo aqui, na face da rocha, e a rocha é escavada com diâmetro menor, né? Lembrando que lá na frente nós vamos falar isso, que o diâmetro de dimensionamento é específico aqui, nós vamos ter que olhar direitinho o que a norma nos indica. A água usada na perfuração deve ser limpa e ela deve ser verificada de 3 parâmetros. O pH entre 7 e 11, a densidade menor do que 1,05 grama por centímetro cúbico e o teor de areia tem que ser menor do que 3%. Tá? Falamos sobre as vazões, né? As vazões até igual ou inferior a 250 milímetros, né? O diâmetro acabado. Inferior ou menor do que 250 milímetros, a bomba mínima, né? A mínima vazão da bomba deve ser de 15 metros cúbicos por hora e uma pressão de 120 metros de coluna d'água, e acima de 310, igual ou superior a 310, 25 metros cúbicos por hora e 150 metros de coluna d'água, tá? Quando ocorre solo muito duro, eu posso fazer um pré-furo, né? É o que a gente chama de pré-perfuração avançada por dentro do revestimento, né? A gente pode fazer isso aqui, né? Facilitando a execução da estaca raiz, é permitido. O diâmetro nominal é o diâmetro acabado, que serve o quê? Como designação para o projeto de fundação. Então, quando a gente fala diâmetro nominal aqui, ele é o acabado. É esse que vai servir como designação do projeto. Quando eu falo que eu tenho uma estaca de 150, é uma estaca que tem um diâmetro mínimo externo do tubo de 127 milímetros. Tá? E isso é muito importante, gente, essa tabela, para a gente saber, então, qual é o diâmetro mínimo externo do tubo de revestimento que nós vamos usar. Então, é uma informação muito importante para o nosso projeto, né? E para a nossa execução, claro. Principalmente para a execução, porque o tubo vai ser usado lá na execução, mas ele impacta no projeto, nós vamos falar isso daqui a pouco. Em solos com matacões ou embutimento em rocha, deve-se repetir todos os procedimentos do 3.1, né? K3.1 que fala de solo, porque a gente vai passar por solo, não necessariamente se a rocha estiver aflorada, mas provavelmente nós vamos passar por solo, então a gente, nessa passagem do solo, a gente verifica exatamente o item anterior, né? Até que atinge o topo aqui, né? Da rocha ou do matacão, encosta nisso e resolve a nossa história. A seguir, a perfuração vai ser prosseguida por dentro do revestimento, né? Aqui dentro do revestimento, né? Mediante emprego de equipamento adequado para perfurar em rocha, ou seja, o meu bit, eu tenho que ter lá a minha broca, que é capaz de perfurar a rocha, tá? Essa operação necessária para atravessar o matacão ou embutir a estaca na rocha causa usualmente uma diminuição do diâmetro. Então tem essa que deve ser considerada no dimensionamento. Então essa diminuição do diâmetro na rocha deve ser considerada no dimensionamento. Então isso é importante para nós, né? Limpeza e colocação da armadura. Então quando eu termino a perfuração e antes de eu colocar a argamassa dentro da minha perfuração, eu preciso primeiro limpar inteiramente o furo e depois colocar a armadura. Foi o que a gente falou, né? Essa armadura pode ser enfeite, pode ser gaiola, pode ser perfil I, né? Isso é importante. Essa sequência é essa, né? Então estamos aqui na fase de limpeza, né? De instalação. Limpeza e instalação da armadura. Injeção de preenchimento.
o furo é preenchido com argamassa mediante bomba de injeção. Então, eu tenho que ter essa bomba de injeção através de um tubo posicionado na ponta da estaca. Então, aqui a foto mostrando claramente como é feito isso, né? Aqui também mostrando, né, que o preenchimento é feito de baixo para cima, até a expulsão. Aqui está bem claro, né, essa expulsão de toda a água de circulação, né? Aqui a gente voltou, relembrou lá aquela tabela que fala de todas as estacas moldadas em loco e tubulões, né? São os parâmetros de dimensionamento das estacas moldadas em loco e tubulões, que é a tabela 4, né? Lá do capítulo 8, né? E ela mostra aqui para a estaca raiz 20 MPa, classe da argamassa, no caso, né? Resistência característica da argamassa, né? E o gama C de 1,6, a armadura é integral, estamos no anexo K, ou seja, toda a minha estaca é armada e com a armadura mínima de 0,4, que é geral aqui, né? Essa 0,4 é geral. Falamos aqui de alguns detalhes de armadura mínima e aqui de armadura máxima, levando em consideração os 3 passes. É interessante isso aqui, leva em consideração no C também o cálculo em função do diâmetro, né? Em função dessa nossa história, se a S é menor do que 6%, eu considero a parte de concreto e aço como concreto armado, e desprezo o concreto quando a S for maior do que 6%, né? É aquela história, né? Imagina lá aquele perfil I dentro da estaca raiz lá que eu mostrei para as fotos, da foto para vocês. Com certeza aquilo supera 6%, né? Então a gente precisa ter algum cuidado nessa história. Argamassa, calda de cimento, a gente já falou dessa confusão aí em relação a cimento e areia, só cimento, né? Aqui mostrando para vocês aqui a retirada do revestimento, né, que é feita após o preenchimento do furo, né? Então isso é importante. E a cada trecho de no máximo 1,5 metro, a gente vai verificar então essa retirada, né? E eu devo verificar o nível da argamassa e complementar, né? Então isso é importante. Para a estaca de diâmetro menor ou igual a 200 milímetros, periodicamente a gente coloca a cabeça de injeção no topo do revestimento e aplica-se uma pressão que pode ser de ar comprimido ou através da bomba de injeção da argamassa, tá? Após a aplicação da pressão, a gente retira os tubos de revestimento, o nível da argamassa é complementável, então a gente complementa. E hoje, a partir desse cassete, falamos coisas novas e vamos até o final desse anexo K. E terminaremos nessa aula número 100 a estaca raiz. Sequência executiva da estaca raiz. Atenção, pessoal, isso aqui ele é repetido, muda um pouco dependendo, né, de 3 diâmetros, 5 diâmetros, mas essa obrigatoriedade vamos falar assim, uma característica intrínseca, uma característica repetitiva em todo tipo de estaca. No caso da estaca raiz, não pode se executar estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. O que eu estou te falando? Pessoal, você tem a distância das estacas definida em projeto, que é 3 diâmetros, 2 diâmetros e meio, dependendo do tipo da estaca, é um número que a gente usa evitando o efeito de grupo, né, essas coisas, tá? Então, o que acontece? Isso é uma coisa. Agora, executivamente, aumenta um pouco essa distância de influência. Eu não posso executar, então eu tenho que planejar a minha obra para que ela seja executada levando isso em consideração, com espaçamento de 5 diâmetros, inferior a 5 diâmetros, em menos de 12 horas. Executei uma, 12 horas depois, se tiver dentro desse diâmetro, né, essa distância, é um raio, na verdade, um raio de 5 diâmetros, né, de distância, diâmetro da maior estaca, né, maior diâmetro da região, né. Então, eu não posso executar estacas assim. Essa distância se refere à estaca de maior diâmetro. É o que a gente estava falando. Atenção, tá? Atenção, porque isso é importante executivamente para que eu não tenha problemas de influência de uma execução na outra já executada, tá? Aí eu afasto e garanto isso, tá bom? K8.
preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Isso é básico de todas as estacas. Para a ligação da estaca com o bloco de coroamento, devem ser observadas a cota de arrasamento e o comprimento das esperas, definido em projeto. Então, eu tenho que verificar a cota de arrasamento, que é a cota onde a minha estaca arrasa o bloco, né? E essa estaca vai entrar no bloco, e essa cota eu tenho que obedecer ela, e o ferro, né, que vai ancorar a armadura. A armadura que vai ancorar no bloco precisa ser suficiente e conforme previsto no projeto. Tá? O trecho da estaca acima dessa cota de arrasamento deve ser demolido. Então, é o arrasamento, né? Que é demolir exatamente esse trecho acima, né? Então, aqui as fotos, essa figura aqui nos mostrando, né? Essa seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca. Plana e perpendicular ao eixo da estaca. E a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar o quê? Danos no restante da estaca, que vai ficar lá. Pode chegar arrebentando com a estaca nesse arrasamento, não, né? Como já falado em todos os tipos de estaca, né, praticamente, na demolição podem ser utilizados ponteiros ou marteletes, ok? Potência menor do que 1000, se a seção chegar até 900 centímetros quadrados. Para a seção maior, né, fica limitado a estaca cuja área de concreto seja superior, né, a 900 centímetros quadrados, a questão do martelete. O acerto final do topo das estacas demolidas, né, o acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de quê? De ponteiros ou ferramenta de corte apropriada. Falamos isso demais, né, gente? Essa história do arrasamento é básica e repetitiva. Lógico que a norma repete em todas as estacas, exatamente porque você pode pegar um anexo para executar a estaca raiz sem conhecer os outros, né? Você pode pegar essa informação lá solta não, porque é do tipo de estaca, né? E ela precisa repetir mesmo a informação para que você faça uma execução consistente, responsável e segura. Caso haja argamassa inadequada, aí aqui um detalhe específico da estaca raiz, lá falávamos concreto, né? É igual aqui, né? Aqui ele fala essa questão, o acerto final da estaca deve ser sempre feito ao uso de ponteiro. Chega um momento aqui que ele não erra, né? Caso haja argamassa inadequada, abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto, né? Aqui, ó. O trecho da estaca acima da cota deve ser demolido, olha aqui, ó. E aí ele fala, né? Deve ser executado de modo a não causar danos aqui. Aqui a foto mostra concreto, aqui mostra concreto, mas lá no caso é argamassa, né? No caso de estaca raiz, né? Deve ser demolido e recomposto. O material a ser utilizado nessa recomposição, ou seja, a argamassa, deve apresentar resistência não inferior à argamassa da estaca. Óbvio, vou consertar o negócio, eu não vou colocar um material de pior qualidade, né? E por falar no material, por falar na argamassa, o item K9 fala, né? K9 fala da argamassa, ok? Fala da argamassa. A argamassa a ser utilizada deve ter FCK maior do que 20 MPa, lembra da tabela 4. E, além disso, não é ou, e deve satisfazer as seguintes exigências. Primeiro, consumo de cimento igual ou superior a 600 quilos por metro cúbico. Isso é um consumo maior que de concreto. É muito cimento, tá? É muito cimento por metro cúbico. É o mínimo consumo exigido. Olha o deve aqui, ó. Deve ser, além do 20 MPa. Ah, mas atingiu 20 MPa. Não, mas o consumo mínimo é de 600 kg por metro cúbico. Fator água-cimento entre 0,5 e 0,6. Isso tem que vir no projeto, precisa vir no projeto para não ter dúvida, né? Consumo, fator água-cimento. Só abrindo um parênteses, um fato interessante que aconteceu comigo esta semana. O cliente reclamou, o cliente final, né, o empreiteiro, reclamou que meu projeto estava muito detalhado, tem que ser mais simples, menos informação.
Aí a gente fica calado a princípio para não perder o cliente, mas continua mantendo ele bem detalhado. Porque essas informações é exatamente para o cara não escapulir para a direita. E é o que o cara quer, escapulir para a esquerda. Né? O cara quer dar um jeito, um miguezão com menos informação no projeto. A informação está lá, ele tem que obedecer a informação, ele tem que ler o projeto para executar. Né? Agregado é areia, só areia, né? E CADES, controle da argamassa. A argamassa utilizada para moldagem de corpos de prova deve ser coletada a partir do quê? Da mangueira da argamassa. É a mangueira da injeção da argamassa na boca da estaca em execução. Você tem que pegar o material para moldar corpo de prova. É ali. É essa argamassa aqui que você tem que pegar. Você não vai pegar em outro lugar, não. Tá bom? A argamassa utilizada para moldagem do corpo de prova deve ser coletada a partir da mangueira de injeção da argamassa na boca da estaca em execução. Não se recomenda, o que não se recomenda? A retirada de argamassa de misturadores, nem argamassas de início de injeção da mangueira de injeção. Ó, nem do misturador e nem do início de injeção da mangueira de injeção. Nem argamassas retiradas do transbordamento de injeção de uma estaca, sob pena de se obter resultado de resistência não representativo da argamassa utilizada. Você está pegando lá no misturador é uma coisa, no caminho isso vai mudar a característica. Você pegar no início da injeção, você está começando o negócio ainda. No final, quando está transbordando, está ruim ainda. Então, não se recomenda esses processos para que não tenha, não recomenda que você faça isso para que quando você faz diferente disso, você tenha valor representativo lá da sua argamassa. Retirar 4, aí enumera. Olha que interessante aqui, especificamente da estaca raiz. Retirar 4 corpos de prova a cada 5 estacas. Então, a cada 5 estacas, eu preciso de 4 corpos de prova. Ok? 80%, né? Sendo ensaiadas a compressão simples aos 7 e 28 dias. Então, eu vou ensaiar uma compressão simples, 7 e 28 dias, e ver esse FCJ, né? Da minha argamassa. CADES 1, controle de aceitação. Aí volta aquelas normas que nos permitem aceitar ou não a argamassa utilizada na estaca raiz, né? E a norma fala aqui, ó, resistência à compressão em corpos de prova moldados conforme 7.3, moldagem dos corpos de prova desta BNT. Então, o item 7.3 da NBR 5738, que é concreto, procedimento da moldagem e cura de corpos de prova, o item 7.3 nos orienta, a norma fala para a gente seguir ele, para moldar os corpos de prova aqui da nossa argamassa, considerando para fins de adensamento a maior classe de consistência. Então, a maior classe de consistência é o que eu vou considerar para fins de adensamento, né? Os ensaios de compressão, moldei o corpo de prova, agora eu vou ensaiar a compressão. Estou pegando 4 corpos de prova para cada 5 estacas. Está tudo orientado nos slides anteriores, que são exatamente o que está escrito na norma, né? Os ensaios de compressão dos corpos de prova devem ser realizados conforme a ABNT NBR 5739, que é o quê? Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, que no Brasil eles são cilíndricos, ok? Podem ser usados aditivos plastificantes, exatamente para plastificar melhor, né? A argamassa tem um aspecto plástico melhor para execução, super plastificante, incorporador de ar, acelerador e retardador. A norma não proíbe isso, só que estes aditivos necessariamente têm que atender as NBR, a BNT, né? NBR 10.908 e a 11.768. E aí a gente tem que tomar um cuidado aqui agora, porque a norma foi publicada lá em setembro, outubro de 2019. E essa 10.908 é uma norma que foi cancelada. Ela foi cancelada depois da publicação da NBR 1022 e foi substituída, tá, pela sua correspondente, que é a 11768-3, tá? hífen 3.
que é aditivos químicos para concreto de cimento Portland, parte 3, ensaios de caracterização. Então, a 10.908 foi cancelada, cancelada e substituída por essa 11.768, parte 3, tá? A 11.768 antiga também foi cancelada e substituída, né, pelos ensaios de desempenho aqui, substituída pela 11.768.2. Então, eu te indico o seguinte, para este assunto, e assim virá na nova revisão da 6122, quando assim ela acontecer, você analise a 11.768.1, 2 e 3. Tá? É muito importante no que tange aditivos. Tá? É permitido o uso de agregados miúdos artificiais de acordo com a BNT 7211, agregados para concreto. Então, eu posso usar artificial? Posso, mas eu tenho, no lugar da areia? Posso, mas eu preciso necessariamente visitar essa NBR para entender os aspectos normativos desta norma. Tá? K11, registros da execução. Deve ser preenchido o boletim de controle de toda a estaca, devendo ter no mínimo, né, as seguintes informações. Esse mínimo aqui já tem quase tudo, né? Só se tiver uma observação nova, você escreve lá também, mas aqui tem muita informação. Identificação geral, que é o quê? Qual que é a obra, qual que é o local, como é que chama o operador, o executor, o contratante, cabeçalho, né? Característica dos equipamentos de perfuração e injeção. Cabeçalho, falei eu, pode pôr em qualquer lugar que sua criatividade, pode colocar em qualquer lugar que sua criatividade julgar necessário, tá, Guilherme? Isso aqui, a norma só fala que você deve preencher o boletim e que deve conter obra, local, nome do operador, executor e contratante. Aonde você vai pôr isso no boletim? É problema seu, né? Característica dos equipamentos de perfuração e injeção, caracterizar ele. Identificação da estaca, diâmetro, nome ou número conforme o projeto de fundação, vou identificar qual que é a estaca desse boletim. É a E32, é a E320, é a E... Tem que identificar, né? Eu tenho que rastrear isso, tem que ser rastreável, né? Data e horário de início e fim da execução da estaca. Começou tal hora, terminou tal hora. Isso para ter uma noção, o feeling dessa execução. Data e horário de início e fim da injeção da argamassa. Olha que uma coisa é diferente da outra. Início e fim da estaca. Comecei a escavar a estaca e terminei lá, tirei todo o revestimento, foi todo injetado, tudo da hora. Qual que é a hora aí, Manoel? É o seguinte, ó, data e horário de início da injeção. Já é a parte da injeção. Já fiz a escavação, já fiz a limpeza, já deixei a armadura lá dentro e comecei a injeção. Tá? Diâmetro do revestimento, e o diâmetro nominal da estaca executada. O diâmetro do revestimento e o diâmetro nominal da estaca. Deve ter essa informação. Cota do terreno na posição da estaca. Cota do terreno, isso é informação importante. Comprimento executado da estaca é importante também para a gente verificar ali cota, ali comprimento e o teu perfil de solo ali próximo. Em uma sondagem, eu estou verificando se está conforme projetado. Comprimento injetado da estaca, desaprumo e desvio de locação, se acontecer isso, né? Consumo de materiais, ou seja, armadura e argamassa por estaca, quantas barras de longitudinal, quantos estribos, diâmetro, conforme projeto, 6 barras de 20, 5 sei lá, 70 estribos de 5 milímetros. Volume de argamassa, tantos metros cúbicos. Isso é importante. Pressão aplicada sobre a argamassa, anota essa pressão. Observações relevantes. Aí você mata tudo, né? Se você tinha dúvida de alguma coisa, põe lá observações relevantes e anota essa observação relevante. Nome e assinatura do executor. Nome e assinatura da fiscalização e do contratante. Enfim, terminamos então esse anexo K, finalizamos a estaca tipo raiz e na próxima aula, na nossa aula número 101, nós vamos iniciar estaca, estrado vazado segmentado, procedimento executivo, o anexo L,
Já estamos caminhando para o final, pessoal. Estamos a passos largos para finalizar a NBR 6122 2019 em todo o seu, na sua completa verificação. Em todos os seus capítulos já passamos, entramos nos anexos, já estamos indo para o L, tá bom? Um forte abraço, deixe o seu like, inscreva-se no canal, um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram? Fechamos o anexo K. Sabemos tudo está com a raiz agora, hein? Pelo menos no que tange às prescrições normativas da NBR 6122 de 2019. Na próxima aula, vamos dar início ao anexo L, estaca, trado, segmentado, trado, vazado, segmentado. Até a próxima aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os colegas. Um forte abraço e até a próxima aula.